E aí, turma? A Revolução Francesa é o marco da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Toda revolução modifica as estruturas política, econômica e social. Esse processo da Revolução Francesa deu fim à obrigatoriedade de servidão dos servos para os nobres. Vamos relembrar que o contexto dessa revolução foi uma grande crise econômica. O terceiro estado trabalhava para sustentar os luxos da nobreza. Partiu revolução? Quando Luís XVI vetou a petição do terceiro estado, isso gerou muitos conflitos, porque o objetivo da burguesia era romper com o absolutismo. Nesse clima de convulsão social, o rei já preparava suas tropas para fechar a Assembleia e retomar o controle. Tá com medinho, tá? Nesse contexto, ocorreu a queda da Bastilha, que era uma fortaleza muito grande usada para prender os opositores do governo. O que é a queda da Bastilha perto da queda que eu tenho por você? Em 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu a Bastilha em busca de armamento que ajudasse eles a lutar contra o absolutismo. Com receio do que estava acontecendo, a Assembleia Constituinte, então, aboliu os impostos e aprovou a Declaração dos Direitos do Cidadão, dentro daqueles ideais iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Toda essa revolução, esse reboliço, sabe o que adiantou? O rei Luís XVI não aceitou a Declaração dos Direitos do Cidadão. E ainda por cima, ele buscou apoio de outros países para iniciar uma contra-revolução. Todos os monarcas estavam com muito medo do que estava acontecendo, porque era uma revolução, era algo que nunca tinha acontecido, aonde os trabalhadores, os burgueses, o terceiro estado estava realmente tomando os seus direitos. No mesmo ano, 5 e 6 de outubro, a população iniciou um protesto com grande participação das mulheres, onde eles saquearam o arsenal de armamento e obrigaram o rei e a rainha a sair do país. Em 1791, 2 anos depois, o rei e a rainha foram pegos tentando fugir da França, mas deixando um atestado de que eles defenderiam sim o absolutismo. O rei ele foi capturado, e foi levado a julgamento e foi acusado de traição. Dentro dessa defesa de revolução, haviam duas frentes de ideais. Tinha aqueles que defendiam uma monarquia constitucional e aqueles que realmente queriam levar a França à república, livre, totalmente. Os grupos que defendiam o fim da monarquia saíram vitoriosos. Áustria e Prússia, que apoiavam Luís XVI, declararam guerra contra a França, ainda naquela intenção de contra-revolução. A população ficou cada vez mais revoltosa, porque as tropas francesas não conseguiam conter esses estrangeiros que tentavam se infiltrar no país. Ainda assim, em setembro de 1792, foi declarada a República e o rei Luís XVI foi julgado, condenado e guilhotinado. Meses depois, Maria Antonieta, sua digníssima esposa, aquela que foi condenada a gastar demais, também foi guilhotinada. A execução de Luís XVI, então, determinou o final da monarquia, o final da manutenção dos privilégios de uma sociedade estamentária. Em 22 de setembro de 1792, a Convenção foi instaurada, fazendo com que o ano 1 passasse a ser contado a partir dessa data, a partir da data da Revolução Francesa. Que resultou a proclamação da República. Como eu já havia comentado, dentro dessa defesa de revolução, haviam grupos que defendiam determinados ideais. Esses grupos eram os jacobinos, girondinos e os pântanos. Os jacobinos eram um grupo que defendia uma França mais igualitária, por meio de reformas mais radicais. Foi fundada em 1790. A gente pode destacar os principais líderes como Robespierre, Marat também, Saint-Just e Danton. Os jacobinos tinham a função de prevenir os abusos contra os direitos do cidadão. Vale lembrar que os jacobinos eles pertenciam à baixa burguesia.
Os girondinos eram um grupo mais moderado, que pertenciam à alta burguesia. Eles eram contrários à execução do rei. Seus principais líderes foram Brissot e Condorcet. O grupo dos pântanos, ou planície também, que a gente pode chamar, era um grupo mais numeroso. Eles eram contrários, né, às decisões enérgicas mais radicais da convenção, mas eles também não tinham nenhum posicionamento político. Em setembro de 1792 até meados de 1793, a convenção ela foi dominada pelos girondinos, mas eles tiveram alguns problemas. Eles não conseguiram dominar a crise econômica que estava acontecendo, também não conseguiram dominar a entrada de estrangeiros que estava acontecendo no país e também mantiveram os privilégios para a alta burguesia. Visto o que estava acontecendo, os jacobinos então tomaram o poder da mão dos girondinos, apoiados pelos grupos dos sans-culottes, que também vinham da linhagem dos jacobinos. Então eles deram início à fase mais radical da Revolução Francesa. Com os jacobinos no poder, Robespierre, então, ele tornava o tribunal como instrumento de perseguição a quem se opusesse ao governo do poder. Robespierre tornou o tribunal como instrumento de condenação e perseguição aos opositores do governo. Girondinos e até jacobinos foram guilhotinados nesse período. A gente pode chamar essa fase de fase do terror. Com essa radicalização dos jacobinos, a população ficou em um estado de medo, principalmente pelas execuções em guilhotinas em praça pública. Essa radicalização fez com que os jacobinos perdessem um pouco de apoio dos grupos. Essa linha de defesa dos jacobinos, ela deu início a uma série de reformas sociais, distribuiu os terrenos da nobreza aos pobres, aboliu a escravidão também nas colônias, fixou os preços que eram máximos, né, para não haver aquela alteração de aumentar impostos, aumentar preço. Então, e é claro, né, que isso não agradou absolutamente nada à alta burguesia. O aprofundamento dessas reformas sociais fez com que Robespierre perdesse grande parte do seu prestígio, principalmente por ele ter guilhotinado o seu companheiro, o jacobino Danton. Lembra do Danton que eu falei? Nesse contexto, os girondinos iniciaram um golpe de Estado que ficou conhecido como Reação Thermidoriana. Eles prenderam Robespierre, né, que foi guilhotinado pouco tempo depois, dando fim à Era do Terror. Muitos líderes jacobinos também foram perseguidos e executados. A partir desse golpe, uma nova fase foi instaurada na França, o Diretório. Essa foi uma videoaula então sobre a Revolução Francesa e todo o processo que ela ocorreu. Vocês podem consultar esse vídeo quantas vezes forem necessários para tirar dúvidas e assim por diante, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Windmill, windmill for the land of forever.